E para falar sobre o congelamento de alimentos, recebemos aqui no estúdio a engenheira de alimentos e professora da FAMED UFO, Vivian Consuelo, e também nutricionista. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso informativo. Bem-vindo ao nosso informativo. Boa noite, bem, obrigada. Obrigada pelo convite aí para poder falar sobre esse tema tão importante. Muito importante, que a gente acha que congelar é só colocar no congelador e pronto. Mas não, tem toda uma regra antes desse processo, né? Exatamente. Como a gente viu na reportagem anterior, né? Nós precisamos porcionar esses alimentos, precisam ser alimentos bem frescos. Não posso simplesmente pegar alimentos que não estão bons para consumo ou tirar partes de alimentos que não estão bons para o consumo e querer colocar no congelador. Às vezes você pega um alimento que está perto do vencimento, já coloca no congelador para durar mais. Tem gente que faz isso, né? Isso está correto ou não? Não, essa é uma prática extremamente incorreta, perigosa, né? Perigosa demais. Até porque o alimento já está próximo ao vencimento. E aí, no caso, a indústria, quando faz o vencimento de qualquer produto, ela contabiliza os dias. Se você congelar, provavelmente no descongelamento, esse alimento já vai estar iniciando um processo de deterioração. Então não dá certo esse processo. Não, melhor coisa é consumir o quanto antes um alimento desse. E como que faz para congelar um alimento? Tem que esperar ele esfriar para congelar ou pode colocar quente no congelador ou na geladeira? Como que é esse processo para que seja feito o congelamento da forma mais correta? Certo. O mais correto, né, é a gente colocar um alimento para congelar em torno de 20, 25 graus, que seria praticamente a temperatura ambiente. Se acabamos de preparar um alimento e ele está muito quente, eu posso deixar ele esfriando num local bem arejado. Se esse processo demorar muito, porciono, né? A gente sabe que porcionamento acaba resfriando mais rápido os alimentos. Se isso não for possível, eu posso refrigerá-lo em água corrente, certo? Mas o que eu não posso, colocar ele quente no refrigerador. Por que isso? Porque o ar quente ele forma um bloco e o frio ele não vai conseguir se propagar entre a parede e chegar no centro desse alimento. Olha só por que isso, exatamente, por isso que quando a gente congela feijão, o que acontece? Ele geralmente estraga quando ele está num pote muito alto. O ideal é potes mais rasos, né? Porque até o frio chegar, ficou muito tempo para ele conseguir se propagar pelo calor do alimento e depois chegar no centro e congelar. Outra questão são os potes também de congelamento e materiais para congelar. O que é melhor para utilizar? O ideal é a gente utilizar material próprio para freezer. Na hora de descongelar, a gente colocar em materiais próprios para aquecimento. Por que eu digo isso? O pote de sorvete muito bom e sempre muito reutilizável, né? Problema, ele é próprio para freezer. Então, quando eu aqueço no micro-ondas, ele acaba migrando componentes da embalagem para o alimento. Então, praticamente, eu estou comendo poliestireno, que é a maioria das embalagens de sorvete. Então, tem que colocar num prato ali próprio para o micro-ondas para fazer esse descongelamento. Porcelana ou vidro, né? Que é o mais indicado. Hoje, a gente tem muito potes de vidro com tampa plástica. Se eu congelar ele num pote de vidro, eu consigo tirar do freezer, deixar ambientar um pouquinho e colocar no micro-ondas para aquecer. Isso facilita bastante. Mas qualquer plástico, tomar bastante cuidado, né? Então, o pessoal costuma utilizar, geralmente, marcas conhecidas no mercado, que diz que é livre de BPA-free, porque não tem compostos que migrem da embalagem para o alimento, que são cancerígenos. Então tem que ficar de olho nesses rótulos também, né? Exatamente. E nós fomos nas ruas ver o que a população pensa sobre esse assunto do congelamento. Veja só. O que a senhora costuma deixar no congelador de comida? Feijão, arroz, né, carne. Praticamente só carne. Às vezes um arroz também, pode congelar ele também. Feijão, empim, que é a mandioca. Bem conservada, né? Que tem que ser bem embalada. Muito feijão. Feijão, carne, essas coisas, só. A senhora tem uma noção de quanto tempo deve deixar esse alimento congelado no congelador? Mais ou menos uns 3 dias, mais ou menos. Não sei. Tem alimentos que levam 3 dias, tem 15, tem 30 dias, depende muito do alimento, entendeu? Legumes mesmo não pode ficar muito tempo. Porque, né, estraga, na hora que tira toda a vitamina. Não? Como assim, eu cozinho 1 quilo de feijão
e ele dá para semana inteira, então eu não fico muito tempo com ele no congelador, né? Se não estraga, né? Se não, pode ser que estrague, né? Eu também nem sei se estraga, mas não dá tempo de estragar, né? O feijão é o rei do congelamento, né, Vivian? Exatamente. Pela praticidade, né? Você pode cozinhar grandes quantidades, porcioná-los em recipientes e depois tirar só o que vai consumir no dia, né? E a questão de dias que pode deixar um alimento congelado, o que você indica? Bom, como foi dito, depende muito do alimento. Porém, a temperatura correta de congelamento é menos 18. Essa temperatura é de freezer. Os freezers que a gente tem que não tem refrigerador, ou seja, não tem geladeira. São só freezers verticais ou horizontais. Quando a gente tem geladeira, ela não chega a menos 18. Ela fica a uma temperatura mais baixa. Com essa temperatura mais baixa, o ideal é a gente congelar por tempo menores do que ficaria na menos 18 graus. Então, dependendo do alimento, dura realmente uma semana, e tem alimentos que a gente consegue deixar no máximo 30 dias. Eu não oriento mais do que 30 dias, por quê? Porque o freezer de casa geralmente fica muito próximo a fogões, a gente abre muito e com isso ele perde muito a temperatura durante o dia, principalmente quando tem muita gente em casa, abre demais esse equipamento. Então, o ideal é a gente deixar no máximo 30 dias preparações quando a gente não tem noção dos dias de validade. E com qualquer alimento, carnes também? Sim, né? Os cozidos são, não vou dizer que são os piores, né? Mas geralmente carne a gente compra ela a vácuo ou rapidamente já congela. E no processo de descongelamento, se ele for feito de forma correta, dentro da geladeira, não a ambiente, né? Temperatura ambiente, a gente não pode descongelar praticamente nada. Então, quando eu descongelo ele em temperatura de geladeira, ele vai passar por um processamento térmico depois, né? Acredito que não temos adeptos aqui de carnes cruas, então todo mundo passa... Só o peixe. Só o peixe, Mas o peixe daí vem, né, do sushi e outras coisas. Mas a carne em si, ou frango, ou suínos, né? O pessoal cozinha bem. Então, nesse momento, vai matar muitas bactérias. E aí, durante o congelamento, o que proliferou vai passar por esse tratamento. Quando a gente congela já o que é cozido, o grande problema, porque às vezes na pressa, na correria, como a gente viu, né, nas reportagens, o pessoal quer tempo, quer rapidez e nem sempre vai chegar à temperatura no centro necessária de 75 graus Celsius. Se não chega na temperatura necessária, não reaqueceu o suficiente para caso durante o congelamento alguma bactéria tenha se proliferado. E com isso, o que pode acontecer? Uma contaminação microbiana, sim. Então tem que cozinhar o alimento novamente ou não? Só esse uso no micro-ondas já mata esses Na verdade, você tem que fervê-lo ou reaquecê-lo até uma temperatura no mínimo de 75 interno. Então, seria de 80 graus fora o alimento como um todo. Isso serve para arroz, que aí como a gente está na pressa, a gente não quer deixar ele muito quente, deixa ele numa temperatura mais morna para facilitar a nossa ingestão. Então, esse reaquecimento, ele é tão importante quanto o congelamento. Olha só, a gente tem que ficar muito de olho, né? Às vezes está congelando só pela prática, mas às vezes pode se contaminar, tem que tomar muito cuidado. Exatamente. E tem gente que também congela novamente o que descongelou. O recongelamento, ele nunca é aconselhado. Por quê? Justamente, né? Posso descongelar ele fora do refrigerador, mesmo que seja no refrigerador, ele não manteve a mesma temperatura. Então, o ideal é a gente não recongelar alimentos. De uma maneira mais simples falando, né? Se sobrou alguma bactéria ou micro-organismo, no recongelar, o tempo que leva, essa bactéria pode se desenvolver. Ou até mesmo se eu descongelei ele de maneira inadequada, o tempo que ficou de temperatura quente em volta do alimento é o suficiente para ele se proliferar. Ah, mas no centro está congelado ainda, eu não tenho bactérias então. Sim, por fora você tem bactérias e por dentro não. Aí você tem uma recontaminação de fora para dentro do alimento. Em resumo, não pode recongelar. De forma alguma. Não dá certo isso. Não é aconselhável de jeito nenhum. E quanto tempo dura um alimento depois de cozido, por exemplo, para ficar no fogão esperando para esfriar e depois congelar?
No máximo 2 horas. No máximo 2 horas. No máximo 2 horas. Porque tem gente que deixa a comida ali no fogão a tarde inteira, assim, principalmente no domingão, né? Então, o problema é que a maioria das bactérias que atualmente se desenvolvem em alimentos, elas se desenvolvem principalmente entre 25 e 30 graus, que é a nossa temperatura ambiente, principalmente aqui da região, né? E isso é péssimo, né? Porque enquanto ele está resfriando, elas já estão se desenvolvendo em alguns pontos que estão mais frios. O ideal, porcionar, como foi falado antes, né? Como já falei anteriormente, porcionar em pedaços menores, em potes menores ou porções menores, embalar elas devidamente, como foi dito, colocar etiquetas e colocar no refrigerador quando elas estiverem mornas para a mão, que seria mais ou menos 20, 30 graus. Não tem que esperar esfriar, não. Tem que ser mais ou menos morninha. Morninha pode ser, porque a gente aguenta no máximo 60 graus de quente. Então, o morno seria em torno de uns 35, 30, aí pode ser. Uhum. E agora vamos falar da parte de resfriamento dos alimentos que é na geladeira, né? O que você indica também a gente guardar na geladeira para durar mais tempo? Cereais, por exemplo, a gente pode? Então, por exemplo, carnes, qualquer produto de carnes, peixes, pode ser guardado na geladeira, no máximo por 3 dias, né? Tomar muito cuidado com requeijão, ele já tem data de validade pós-aberto. E também a gente pode colocar cereais sobre refrigeração, porque geralmente cereais, com o tempo, ele geralmente tem validade de 12 meses, com esse tempo de validade, ele pode proliferar alguns carunchos que ficam no interior do grano. Esses carunchos, no beneficiamento desses feijões, arroz, grânulos de uma forma geral, eles ficam quietinhos. E com o passar do tempo, eles vão absorvendo um pouco de umidade e começam a se desenvolver. Então, a partir do momento que eu coloco sobre refrigeração, a temperatura mais baixa evita que esses insetos se desenvolvam. Então, mesmo que esteja na validade da embalagem, por eu estar num local muito quente, eu posso colocar ele em geladeira. Aí evito que carunchos e outros insetos consigam se desenvolver. Muito obrigada pelas dicas, foram ótimas aqui. Muito obrigada pela participação. E até a próxima aqui no nosso informativo para dar mais dicas para a gente. Eu que agradeço. Boa noite para você.